Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meus amigos que estão me assistindo, nós estamos aqui hoje na última quarta-feira do ano de 2020, quarta-feira da família, culto das 14 horas. O pastor Michael já pregou hoje 7, 9, meio-dia. Eu faço esse culto e nós temos mais dois ainda, 17, 19 e 30. Estamos aqui 14 horas. Não sei que ano você vai assistir essa programação, não sei que dia que você vai escutar essa programação, mas nós temos a certeza que você vai ser alcançado. Quem veio para escutar a palavra de Deus hoje? Vamos abrindo em Ruth, pessoal. Ruth, capítulo 1, em nome de Cristo. Ruth é muito fácil você encontrar quando você vai a Gênesis. Você vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. É o 8º livro da Bíblia. E eu queria pregar para você hoje sobre a questão de você ser pressionado por circunstâncias momentâneas. Você sabe que as pressões, pessoal, elas não são para sempre. As dificuldades que surgem. Mas esse períodozinho que a gente passa por uma crise, seja ela conjugal, seja ela financeira, seja ela ministerial, seja uma pressão que você passa a nível ministerial, se você passar uma pressão, não tome nenhuma posição nessa época, porque geralmente você vai tomar posição, sabe como? Você vai tomar posição triste, você vai tomar uma posição bravo, você vai tomar uma posição ansioso. Até preguei sobre isso quarta-feira passada. Quem lembra sobre a ansiedade, né? Enfim, você não pode tomar posições dessa maneira. A única posição que você pode tomar na tua vida é quando Deus fala contigo. Aí quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo, ok, você pode fazer. Mas muitas vezes nós tomamos posições como essa que você vai ler comigo em Ruth capítulo 1, versículo 1, onde diz. Eu vou ler o versículo e depois nós vamos estudar. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus filhos. O que eu estou colocando aqui para as pessoas entenderem? Essa fome que você vê registrada aqui na Bíblia Sagrada, essa palavra onde você vê fome, que houve uma fome na terra, está falando aqui sobre pandemia, está falando aqui sobre epidemia, está falando sobre crise mundial. Então não chovia, então tem um período difícil e complicado, como você vê registrado. Só que nesse mesmo período existiam juízes que julgavam a terra. Quem são esses juízes? Eram pessoas que tinham o Espírito do Senhor, e eram eles que decidiam que, eles como tinham o Espírito de Deus, eles que determinavam e decidiam o que ia acontecer com as pessoas. Então assim, faz isso, faz aquilo, como se fossem pastores hoje, que abrem a Bíblia Sagrada e julgam a vida das pessoas. Como assim julga, pastor? Hoje você veio aqui para escutar a pregação, não veio? Você veio aqui para escutar o que você vai fazer da tua vida. E aí o que acontece? Só que esse homem chamado Elimeleque, com a família dele, que era Noemi, Malom e Quilion, que eram os 2 filhos, eles não consultam esses juízes. Eles acabam não consultando, e é o que a gente faz. A gente fica muito apreensivo, muito pressionado, e a gente não consulta o pastor, não consulta aquela pessoa que está de fora do nosso problema. A gente não consulta aquela pessoa que tem uma visão mais ampla das coisas de Deus do que a gente. E por nós não consultarmos, nós vamos acabar nos arrependendo futuramente. Por isso que é sempre bom você pedir uma orientação de alguém que é inspirado por Deus, alguém que leva uma vida consagrada no altar, na presença de Deus. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso por causa de pressão. E não é só uma fome que aparece, mas quem já não passou um momento difícil no seu casamento? Quem já não passou uma situação difícil no trabalho? Quem nunca passou uma situação difícil no ministério? E dá vontade de sair, irmão, e dá vontade de sair daquela cidade, e dá vontade de você deixar a esposa de lado, e dá vontade de você deixar o marido, e dá vontade de você deixar aquela empresa, e dá vontade de muitas vezes você deixar o ministério, dá vontade de você deixar até da igreja. São períodos, momentos que você tem que tomar cuidado, porque encosta na gente um espírito. Espírito é como espírito de enfermidade, espírito de problema financeiro, espírito de briga. Tem esse espírito aqui de Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, onde diz assim, levantando-se contra ti o espírito do governador, olha o que diz aí, não deixes o teu lugar. Você vê que parece que tem um espírito
Você precisa entender isso, que quer que você saia quando fica difícil. Eu duvido que você já não foi atacado por esse tipo de espírito. Quem já passou por situações iguais a essa? Você está passando um momento difícil, complicado, e o demônio vem, encosta, e ele quer governar você para fora. Ele quer governar que você saia. Mas a Bíblia diz: não deixa o teu lugar, bate o pé e fica. Porque esse momento você não deve sair. E aí fala mais agora. Por que eu não devo sair? Eu tenho que bater o pé, eu tenho que ficar e não aceitar que ele me governe para fora daquele momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque o acordo, quando você faz um acordo, o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O que é um remédio? Você está com dor de barriga, tomou um remédio, melhora. Então tem muita gente, quando faz um acordo, a pessoa diz até assim: ai, agora não estou mais casado com aquela mala sem alça, ei, coisa boa. Não é assim. Tem pessoa que saiu da empresa e diz assim: agora não toma aquela empresa, aquele chefe lá mala, aquele chefe chato. Não, saiu do ministério, pronto, agora não preciso mais cumprir escala, não preciso mais obedecer ninguém agora. Meu irmão, é uma coisa que dá uma sensação boa em você, que você saiu, mas está aquietando grandes erros, grandes pecados. Eu já vi muita gente que na hora que saiu da empresa, a pessoa se sentiu feliz, depois ela viu a burrada que fez lá na frente. Quando sai de ministério, tem muitas mulheres que já chegaram para mim e disseram: ai pastor, ora porque um dia eu tomei uma posição, estava de cabeça quente, eu estava me sentindo pressionada, e eu peguei e mandei meu marido embora, e mandei ele embora e disse: se você não sair, sou eu que saio de casa. Acabei saindo de casa, eu fiquei louca. Ai pastor, eu falei: agora ele está com outro, eu quero ele de volta. É um momento, e nesses momentos você tem que tomar muito cuidado. Escuta o que eu estou falando, irmão. O que eu estou pregando de repente não é para hoje, o que eu estou pregando pode ser ali para frente. Quando vier um momento difícil, complicado, uma pressão muito grande sobre você, você lembra dessa mensagem: não sai. Não é hora de você sair, é hora de você consultar alguém que é de Deus e dizer: me dá uma palavra. Teve até um pastor em outro estado, não é aqui no Mato Grosso do Sul, um pastor em outro estado que saiu do ministério. Ele saiu do ministério, eu fiquei sabendo depois, e eu até liguei para esse pastor. Eu liguei para o pastor e disse: pastor, você foi sair do ministério? Rapaz, o que aconteceu? Me fala. Aí ele pegou e disse assim: ai pastor, eu até ia ligar para o senhor, mas eu sabia que o senhor ia falar comigo e me convenceu a ficar. Eu falei: mas por que você não ligou? Porque eu sabia que você ia me encher de versículo e tal, e eu saí porque Deus me orientou. Aí eu falei bem assim para ele: então vamos ver nos próximos dias. Como é que você vai ver se uma direção que a pessoa foi de Deus ou não foi de Deus? Nos próximos dias, logo ali na frente. Que tem muita gente que fala: eu fiz isso porque foi Deus que me dirigiu. Nem Deus dirigiu coisa nenhuma. É a pessoa que estava magoada, é a pessoa que estava se sentindo injustiçada, é a pessoa que está se sentindo triste, tomou posição muitas vezes em cima de sentimentos, e esses sentimentos, eles vão e vêm. Irmão, crise não é uma coisa para sempre. Você acha que pandemia nunca teve no Brasil e no mundo? Quem acha que nunca teve pandemia? Sempre teve, irmão, sempre teve. É uma coisa que passa, pode demorar um pouco e passa. Você pode ver esse negócio de máscara na cara, está com os dias contados, vai acabar isso aí, irmão. Não, mas eu estou falando, não é uma coisa que eu estou me emocionando. Pastor Mike está profetizando. Não estou profetizando, eu estou falando uma coisa que é lógica. Vai acabar, irmão, vai acabar. Você não lembra dos Estados Unidos esses tempos atrás que teve aquela bolha imobiliária? Quem lembra daquela bolha que teve nos Estados Unidos? Meu irmão, estavam comprando prédio, estavam comprando casa nos Estados Unidos a preço de banana. Tem amigos meus que compraram imóveis lá, que estava barato. Todo mundo disse: os Estados Unidos vai quebrar. Quebrou? Não, está em pé. Estados Unidos continua Estados Unidos. E é isso que eu estou te falando, é um momento. Tem muita gente: eu vou sair dos Estados Unidos. A pessoa saiu e diz: agora eu tenho que voltar já de novo. Não, irmão, calma. Não faça acordo com esse espírito que ataca você em dia de crise, em dia difícil. Você vai acabar lá na frente colocando a mão na cabeça, coçando ela e dizendo: me arrependo, não tinha que ter feito isso. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, o seguinte: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Quando a pessoa começa a se separar dos demais, a pessoa está procurando o seu próprio desejo, a sua própria vontade. E geralmente esse tipo de gente, ponto e vírgula diz, ele insurge-se, se insurgir é se levantar contra, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tem pessoa que não quer nem consultar Deus, não quer nem consultar o pastor.
Por que a pessoa não quer consultar o pastor? Porque ela tem uma vontade, ela está com desejo. A pessoa botou um negócio na cabeça, que vai sair, que vai tomar uma posição. Não faz isso, isso vai dar problema. Não se insurja contra a verdadeira sabedoria. Peça para Deus, Deus fala comigo. Eu estou com umas vontades aí, estou com uns desejos, eu estou com a minha cabeça uma pilha. Eu estou bravo, ando nervoso, ando magoado. Deus, eu estou com vontade de sair dessa igreja, estou com vontade de sair desse ministério, estou com vontade de acabar com o meu casamento, estou com vontade de sair dessa cidade, estou com vontade de me sumir. Calma. Você acha que Deus vai dizer, vai que eu sou contigo? Você acha que Deus vai falar isso? Mas não, a pessoa que se separa, ela vai pegar o caminho que os outros não estão pegando. É por causa disso aí, ó. Se insurgiu contra a verdadeira sabedoria. Volta lá no livro então onde nós estamos, de Ruth, capítulo 1. Então diz ali, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então tinha pessoa para consultar, tinha pessoa para buscar ajuda, e a gente tem pessoa para buscar ajuda e não sair. A gente tem pessoa que pode orar por nós, tem pessoa que pode nos dar orientação. Eu costumo dizer que o pastor Michael prega, mas é Deus que orienta. E Deus vai te orientar através da minha vida. E aí diz assim, os juízes julgavam, houve uma fome na terra, existiram outras, e houve uma. E agora diz aqui, ó, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. Sabe onde que era Belém de Judá? Canaã. Sabe o que é Canaã? Terra da promessa. Meu irmão, se está ruim você servindo a Deus na terra da promessa, na palavra de Deus, se está ruim você servindo ali, você vai sair? Não, pastor, a pior que está não fica. Pode ficar. Quem quer saber quando está pior, pode ficar pior ainda. E eu te explico para você quanto. O negócio está ruim, aí você toma uma posição errada, fica pior ainda. Então é um momento de não sair, de pensar, pedir para Deus uma orientação. Tem um casal na Bíblia Sagrada que eu gostei muito deles. Eu achei interessante o que aconteceu, porque tem momentos que a gente passa crise na vida e a gente está de bem com Deus. Eu passei momentos na minha vida, um dos piores momentos que eu já passei na minha vida, na minha existência aqui sobre a face da terra, foram um dos períodos que melhor eu estava com Deus, de muita oração, de muito envolvimento espiritual, de muita presença de Deus, e foi o pior momento da minha vida. O pior momento, a maior dificuldade, a maior crise que eu passei, eu estava de bem com Deus. Em Lucas capítulo 1, eu vou te mostrar agora, no versículo 5, esse casal aqui foi muito legal. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quem está acompanhando o que eu estou falando aí? Então calma, tenha mais paciência. Você está pensando em dar um bico em tudo. Pastor, estou pensando em fazer isso aqui, vou sair daqui, vou fazer não sei o quê. Mas por que você vai sair? Estou brabo. Pastor, estou me sentindo injustiçado. Pastor, me sinto um cara frustrado. Vou sair, vou fazer. Opa, não é o melhor momento. Você está sendo pressionado. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai fazer uma aventura. Sabe onde é que a aventura dá certo? Só em cinema. Já assistiu o filme? O cara pula do prédio, pega uma corda, vai lá, volta, dá uma cambalhota e cai em pé. Faz isso na vida real. Faz isso. A aventura só dá certo em filme. A aventura não dá certo no mundo verdadeiro. Nesse mundo que nós vivemos, nós não podemos ficar nos aventurando. A gente não pode sair porque está bravo, está nervoso, está não sei o que, não dá. Aquele negócio em romance também. Ai, vou me aventurar com ele. Vai, te aventura com ele. Isso não dá certo em mundo natural. No mundo verdadeiro que nós vivemos não tem espaço para isso. A gente tem que se acalmar mais e esperar a direção de Deus. Olha só o que diz em Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, cara de Deus, o cara servia a Deus, não, chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Era um casal, pessoal. O cara era sacerdote e a mulher era de uma boa família de Deus, era da linhagem de Arão. Imagina, família sacerdotal, uma família de Deus. E a Bíblia diz mais no versículo 6: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí você pensa, bom, um pessoal que nem esse, que é muito de Deus, não tem problema, não é verdade? Quando você começa a pensar, pô, esse pessoal é muito de Deus, eles não têm problema. Passaram uma crise brava, passaram um período da vida deles difícil. Olha o que diz: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Esse casal, eles podiam ter feito, sabe o quê? Eles podiam ter dito, pô, caramba, faz tantos anos que a gente serve a Deus e Deus não concedeu para nós um filho. Tem gente que é assim. Ah, faz tanto tempo que eu sirvo a Deus e eu nunca prospero. Ah, faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, que eu venho na igreja, eu procuro viver em santidade e não fico curado. Faz tanto tempo que eu sirvo a Deus e meu marido não se converte, ou coisa do gênero.
Você vê na Bíblia Sagrada, eles eram de Deus e eles não conseguiam ter vitória nessa questão de ela ficar grávida. Eles não tinham vitória. Então eles tinham tudo para sair. Vou sair dessa igreja, vou sair desse ministério, vou me desviar. Quem lembra do Asaf na Bíblia Sagrada, do Salmo 73? Ele disse que ele quase se desviou, porque ele via as pessoas que não eram de Deus prosperando. Ele disse: quer ser uma coisa? Eu vou sair. Mas ele não saiu, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que é assim. A pessoa passa um período difícil, ela abandona tudo. O Zacarias e a Isabel não fizeram isso. Olha o que eles fizeram no versículo 7. Não, 7 não, desculpa, 8. E outros já eram velhinhos. Ou seja, já tinha passado da idade de ter filho. Mas o 8 diz: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, você vê que ele não saiu da presença do Senhor, na ordem da sua turma, continua, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Ele largou o ministério? Não, ele continuou fazendo o que ele costumava fazer. Deixa eu te dar uma dica. Você está passando uma crise? Você está passando um momento difícil, complicado na sua vida? Continue fazendo o que você está fazendo. Continua vindo à igreja, continua orando, continua jejuando, continua se consagrando, continua fazendo a coisa correta. Por quê, pastor? Que eu não devo abandonar, sair, largar, ficar bravo, me revoltar contra Deus? Por causa disso aqui agora. Quando ele está lá, servindo a Deus como costumeiramente ele fazia, no versículo 11 diz: isso aqui é profético, pode acontecer com você a qualquer momento. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé. Quando você vê um anjo na Bíblia Sagrada falando que ele está em pé, que ele está pronto para agir. O anjo estava posto em pé à direita do altar do incenso. A direita significa bênção. Quando o anjo está à esquerda é juízo, quando o anjo está à direita é a bênção de Deus. E a Bíblia fala mais: o anjo disse a Zacarias: não fica com medo, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. O que eles precisavam mesmo, pessoal, que fazia tempo que eles não tinham? E o anjo disse: vocês vão ter filho. Deus vai aparecer e vai dizer: você está curado. Deus vai aparecer, ele vai se manifestar e vai dizer: essa porta agora aberta é tua, porque em vez de você sair, você ficou. Em vez de você sair, você ficou. E é isso que eu tenho que aprender. Momento de crise eu não tenho que sair, eu tenho que ficar. Momento difícil no casamento não é hora de zarpar, é hora de permanecer e lutar. Pastor, mas já está indo faz tempo. Mas você está de bem com Deus? Estou de bem com Deus. Então continua que o anjo vai aparecer. Continua que Deus vai fazer a obra. O problema da gente é sair. O problema da gente é pegar e cair fora. Aí quando Deus vai abençoar, a gente não está no lugar certo. Aqui em Lucas 18, no versículo 7, fala assim. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Olha só, ainda que tardio para com eles. Então você vê que as coisas de Deus aparentemente elas podem demorar um pouco. Agora olha o que vem o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha só, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Deus for passar régua e fechar a conta e abençoar você, Ele vai encontrar você nos Belém de Judá? Ou você já saiu para peregrinar nos campos de Moabe? Ele vai encontrar você no templo? Ou você já se desviou do templo? Como é que Deus vai te encontrar? Quando Ele for fazer a obra. E você já parou para pensar, passou pela tua cabeça, que quem sabe Deus não está te provando? Principalmente você que está de bem com Deus. Pois é, pastor, eu estou em santidade, eu estou na presença do Senhor, eu não estou entendendo, pastor, o que está me acontecendo. Isaías 54, 7. Pega esse versículo para você nunca mais esquecer da tua vida. Olha que isso aí pode estar sendo um testezinho de Deus, que Ele está permitindo. Eu vou ler para você, você vai cair os butiá do bolso, como diz o gaúcho. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. É um momento que Deus deixa, é um momento que Deus permite, e depois Ele recolhe você e abençoa você de novo. Mas você tem que ficar ligado nisso. Deus, eu preciso ficar antenado. Daqui a pouco o Senhor está permitindo tudo isso acontecer, e daqui a pouco o Senhor vai me recolher e vai me abençoar de novo. Mas não deu tempo, não. O povo lá de Elimeleque não deu tempo. Volta lá para Ruth capítulo 1. Quem está gostando dá um glória aí. Se prepara que vem agora. Olha o que aconteceu no versículo finalzinho do 1. E saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus filhos. Deixa eu dar um recadinho para quem é pai de família. Não dá burrada, tá? Porque não é você que vai sofrer. Quem vai sofrer vai ser a sua esposa e os seus filhos. Toda pessoa que tem dentro de casa um marido cabeçudo vai sofrer.
Porque o marido é aquele cara que toma posição. Vamos ir, vamos fazer. O marido, quando é um marido cabeçudo, não é um cara que não está legal, porque o marido é o cabeça da casa. Se ele toma uma posição errada, a família toda sofre. E ele foi, esse tal de Elimeleque foi, até falou o nome dele agora, ó. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateus e Belém, Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. É aquela sensação. Por que eles ficaram ali e não voltaram? Porque aquela sensação, como eu falei, de ter funcionado. Tem muita gente que faz coisa errada, que não era para fazer. A pessoa sai da vontade de Deus, mas ela tem uma sensação que acertou. Eu já conheci pessoa assim. Quem já conheceu pessoa que jurava que estava certa, passou um tempo depois ela viu que estava errada? Já conheceu pessoa assim? Eu já conheci. Pessoa que tem aquela sensação de ter acertado. E você falou, isso está fora da palavra, isso não está correto, isso aí vai dar um pepino, isso vai dar problema. Que nada, olha só como está dando certo para mim. É aquela sensação maldita que a pessoa tem de ter dado certo. Então eles saíram, foram para os campos de Moabe. Era um lugar onde adoravam outros deuses. Negócio feio, bravo, terrível. Eles adoravam um Deus que metade era corpo de animal, metade era corpo de gente. Negócio bravo. E eles foram lá e ficaram lá. Olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque. Morreu esse cara que teve essa ideia de sair, morreu. E diz assim, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos. O que ela tinha que ter feito? Voltado correndo, né? Ela tinha que ter voltado, ela tinha que ter, enfim, ela tinha que ter voltado e disse, meu Deus do céu, vamos voltar lá para Belém de Judá, vamos voltar para a terra da promessa, a terra prometida, vamos voltar para a casa de pão, porque Belém de Judá significa casa de pão, vamos voltar. Que nada, ficou, olha só, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Sei que eles ficaram se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Olha o que acontece no versículo agora. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Você vê o que morreu? Quem quer saber o que morreu? Morreu a ideia e os frutos da ideia. Quando você tem uma posição fora da palavra, aquilo ali vai morrer, e vai morrer também as ideias. Então morreu o marido e os filhos. Quem teve a ideia? O marido. E o que eram os filhos? Os frutos. Então morre a ideia e os frutos, morre tudo. E essa mulher ficou desamparada. Ela ficou desamparada. Só que me chama a atenção, sabe o que é? Que ela e o marido dela, eles saíram para não morrer. Eles saíram para não morrer de fome. E acabaram morrendo, porque não era vontade de Deus. E eu te provo que não era vontade de Deus. Está lá chorando, está lá toda desenchavida porque tinha acontecido isso. Olha o versículo 6, o que vai acontecer? Atenção. Então se levantou com as suas noras, que já tinham os filhos dela haviam morrido e o marido, ela estava só com as noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Você viu que ela teve que voltar, só que agora ela vai voltar sem o marido, ela vai voltar sem os filhos. Ou seja, não precisava ter saído, era só ficar mais um pouquinho, irmão. Irmão, eu sou o homem de Deus para falar isso para você agora. Calma mais um pouquinho, irmão. Você está muito doido, você está muito raiva, muita ódio, muita mágoa, muita frustração, muita tristeza. Você está a ponto de tomar uma posição que você vai se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que ela voltou, porque ela ficou sabendo que da onde ela saiu Deus visitou, e Deus vai visitar você. Deus visitou o Zacarias que ficou firme? Visitou, mas ele estava lá. Ele estava lá, ele estava lá. Aqui quando Deus visitou o povo dela dando pão, e Deus vai visitar você, eles não estavam lá. Aí quando a gente começa a meditar na Bíblia, a gente começa a pensar que a crise era tão grande que todo mundo ia morrer, não é verdade? Aí você pensa, bom, o Elimeleque saiu com a esposa dele e com os filhos, porque era uma crise que não dá para aguentar. De repente ele estava olhando os filhos dele passar fome, e ele pensava com ele, caramba, eu não vou deixar meus filhos morrer, vamos lá para os campos de Moabe, porque lá está melhor. Aí você pensa, todo mundo vai morrer. Mas quando você começa a ler um pouco mais para frente, no versículo 19, está lá Noemi voltando com o rabinho entre as pernas, e a Ruth está junto com ela. Ela está voltando, e no versículo 19 assim registra a Bíblia: assim foram-se ambas, a Ruth e ela, porque a órfã voltou para trás, até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, atenção, leia comigo, ele vai sublinhar para nós: toda a cidade se comoveu por causa delas. Para lá, quantas pessoas se comoveram?
Eles morreram então por causa daquela crise? Ninguém morreu. Ninguém morreu, irmão. Aqui a Bíblia diz, ó, eu vou ler para você, toda a cidade estava viva. Então você vê que foi uma coisa precipitada mesmo. Se eles tivessem ficado, o marido dela não tinha morrido, os filhos não teriam morrido. Então você vê, toda a cidade se comoveu e disse assim, ó, não é esta Noemi? Quando chegaram e falaram, não é esta Noemi, aquela que saiu da cidade? Olha o que a Noemi disse. Porém ela lhes dizia, não me chameis mais Noemi, mas chamai-me Mara. Mas por quê? Porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Você entendeu isso aqui? A crise mudou a identidade dela. Tudo que o demônio quer é mudar a minha identidade. O diabo quer que eu não me chame mais homem de Deus, mas um fracassado, um derrotado. O diabo não quer mais que eu me chame pai de família, mas que eu seja um cara, sabe, um bêbado. O diabo quer mudar. E ela conseguiu, tudo que eles fizeram mudou a identidade deles. Porque a Bíblia diz, não me chame mais Noemi. Noemi significa agradável. Eu não sou mais agradável, eu sou Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Só que ela fala uma besteira, que foi Deus que fez isso com ela. Você viu, ó, o Todo-Poderoso tem me feito isso. Pergunta que eu te faço, foi Deus que fez? Não, foi a posição dela. Então nunca mais esqueça disso, querido. Nunca mais esqueça isso na sua vida. Conforme as posições que você tomar na sua vida, você pode se arrepender no futuro. Mas Deus, Ele tem uma bênção para dar para você. Aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. O mais forte que você pode a Jesus. E diga glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé que eu já vou servir o pão e o peixe para todo mundo. Pastor Mike, hoje na última ceia do ano de 2020, eu vou estar servindo o pão e peixe. Com todo foi feito o pão e peixe, pessoal, com toda higiene, tá? Mas com toda higiene, máscara, luva, chapéu, boné, cabeça, tudo. Eu vou orar por você agora e você vai ser abençoado. Quem gostou do toque que veio do céu? Irmão, se você está pensando em tomar uma posição rápida, você tem que entender, isso é um momento que você está passando. Crise aperta a gente. Pandemia, problema financeiro, recessão, problema financeiro, situação no ministério. Uma vez tem uma pessoa que me disse, pastor, vou sair porque eu não aguento mais, vou procurar uma igreja perfeita. Eu falei assim, ó, o dia que você encontrar, você não entra. Pastor, se eu encontrar uma igreja perfeita, por que eu não devo entrar? Porque ninguém é perfeito e você vai estragar essa igreja. Aí você não entra. Se você entrar, você estraga ela já na hora, né? Porque não tem ninguém perfeito. Você tem que tomar cuidado, irmão. O mundo sobre a face da terra, as crises vão existir. Coronavírus, pessoal, que repito, ele vai acabar. Esse negócio de máscara vai acabar. Esse negócio de você ficar respirando teu gás carbônico. Você sabe que a gente não foi feito para respirar gás carbônico, né? A gente foi feito para respirar H2 e jogar para fora gás carbônico, e não ficar chupando ele. A gente não foi feito para ficar respirando o que a gente joga para fora. Isso vai acabar. Mas futuramente virão outras situações. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para você não tomar nenhuma posição louca e depois dar problema para você. Eu não quero que você se arrependa futuramente. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, hoje o Senhor falou o coração desse povo. Hoje o Senhor falou o coração de cada mulher que aqui veio, de cada homem. Essas pessoas que estão me assistindo, não sei que ano estão me assistindo, 2021, 2022, 2023, não sei quando que estão me assistindo. Mas hoje Deus te deu uma resposta. Hoje Deus falou no mais íntimo do seu coração. Você está a ponto de sair, tomar uma posição, mas hoje Deus falou contigo. O pastor Michael pregou, mas foi Deus que falou o seu coração. Você sabe o quanto Deus falou contigo. Chegou o dia, chegou a hora de você se acalmar e ter paciência, que Deus vai honrar, meu irmão. O Deus que nós servimos é o Deus da honra. O Deus que nós servimos é o Deus da bênção. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O rabalabachore cantalabas. Hoje é a última quarta-feira desse ano de 2020. Viemos buscar por nossa casa, viemos buscar pela nossa família. Meu Deus, já está apresentado e consagrado o pão e o peixe que nós vamos comer já já.
e que haja satisfação, que haja saciedade, que nós possamos ser saciados ainda esse ano. Mas faça que nem Zacarias e Isabel, não saia, não sai, não sai, não sai, não sai. Não faça igual Elimeleque e Noemi, que acabaram saindo e acabaram perdendo. O que estava ruim ficou pior. Mas se você ficar e permanecer, Deus vai ser contigo. Levante as mãos aos céus agora e cante: não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Espero em ti. Espero em ti. Não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Confio em ti. Não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Aleluia. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Espero em ti. Confio em ti. Descanso em ti. Aleluia. Não vou. Cante, não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Espero em ti. Não vou desistir. Não desista. Não jogue a toalha. Não abandone. Não faça isso. Eu sei que a vitória logo chegará, Jesus. Aleluia. Confio em ti. Espero em ti. Descanso em ti. Levante as mãos. Pai, eu abençoo esse povo na paciência e na tranquilidade de Deus. Você viu Deus até hoje sendo contigo e daqui para frente vai continuar. E você diz: eu tomo posse dessa palavra. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode ao Deus fiel, ao Deus todo-poderoso. Deus abençoe. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.